A Luli fala o seguinte: eu estava aqui perplexa com tudo isso que estamos fazendo, com o presidente Jair, entre outros, tem palavra para descrever, até que bateu com esse depoimento aqui do Alan dos Santos. Vamos ver o que o Alan está falando aqui, vamos lá. Com relação a todo esse teatro em torno do Bolsonaro, né? Imagina que nós fôssemos todos aqui, vocês audiência, nós três aqui na bancada, fôssemos escritores exímios, né, conhecedores da literatura, conhecedores da palavra, das palavras que devem ser utilizadas, e tentássemos descrever o sentimento do Bolsonaro, né, na perspectiva dele, né? Ou seja, ele olhar para a própria barriga costurada, tendo de tomar vários remédios para poder continuar vivo, fazer vários tratamentos para que não piore a situação dele. Ele está com uma hérnia aqui que ele precisa resolver, tudo isso em decorrência da facada. E ele olhar tudo isso e ao mesmo tempo saber que existe uma parcela da população, que não é pequena, não é a maioria, mas não é pequena, zombando e falando, tomara que vá preso logo. Sabendo que quando ele tomou a facada de pessoas que queriam o fim da vida dele, porque a vida dele representava um perigo para essas mesmas pessoas que hoje o estão condenando. Um perigo porque as investigações poderiam chegar neles, porque essas pessoas poderiam perder os seus business espúrios, né, seus negócios imundos, com narcotráfico, grupos terroristas, lavagem de dinheiro, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece no Brasil, seja de modo direto ou indireto, ou seja, os próprios sujeitos do pseudo-julgamento, ou eles podem estar fazendo isso que eu acabei de descrever de modo direto, ou de modo indireto, como é soltar André do Rap, como é soltar inúmeros, tantos outros narcotraficantes, criminosos. A perspectiva, o peso psicológico que penetra na mente de uma pessoa que vê a própria barriga costurada, falar, tentei me sacrificar pelo meu povo, não dei um passo atrás, e hoje o presidente do Brasil com a faixa presidencial é um criminoso, amigo de sequestradores, como foi o caso do Abílio Diniz, como foi o caso do pai do Marcelo Odebrecht, amigo de terroristas, Hamas, Hezbollah, Farc. Ele mesmo, não só amigo deles, frequentava o serviço de inteligência cubano, como descreveu várias vezes o próprio professor Olavo, e não só o professor Olavo, né, diga-se de passagem, o escritor, o jornalista da Folha, que escreveu a biografia do... Qual é o nome daquele comunista que fizeram o filme dele? Marighella. Carlos Marighella. O escritor da Folha de São Paulo, que escreveu a biografia do Marighella, relata que o Lula visitava o serviço de inteligência cubano. E ele não é de direita. Nada do que eu estou falando aqui é ilação ou coisa do tipo. Eu estou descrevendo fatos. Então, ver essa falta de empatia de certas pessoas que, por algum motivo justo, um motivo justo não existe, mas por algum motivo que possa parecer verdadeiro, ou seja, verossímil, né? Acho que o Bolsonaro, ele não fez o que deveria fazer enquanto era presidente, então agora ele que se foda. Né? Desculpa o palavreado, mas é dessa maneira que as pessoas pensam. Tentem mergulhar na mente do Bolsonaro como um ser humano que olha o desdém de quem ele queria salvar. Porque as pessoas que estão fazendo esse desdém, elas não são compostas apenas por pessoas que estão ligadas ao narcotráfico, ligados ao crime organizado, são pessoas comuns que por alguma frustração, uma esperança que depositaram no Bolsonaro, não tiveram o que gostariam de receber dele. Mesmo que elas tenham razão, elas não receberam dele, seja por um motivo subjetivo, seja por um motivo objetivo, né, verdadeiro. O Brasil hoje está repleto de pessoas que se regozijam de ver alguém que é um desafeto, que essa pessoa passe por todo tipo de humilhação possível, mesmo que essa humilhação seja ilegal, inconstitucional, criminosa, desumana. Da mesma maneira passa por isso a Débora, da mesma maneira passa por isso Daniel Silveira,
E da mesma maneira passam tantas pessoas que estão humana, muito. Exato. Felizmente cortaram o vídeo, né? Na edição. Graças a Deus não tem música de fundo nesse aí. Mas veja, o que o Alan está descrevendo é uma sociedade, de uma parcela da sociedade, ela tá doente. Tem uma parcela da sociedade que está muito doente. E é uma doença espiritual, né? Porque essas pessoas, elas estão se alegrando com o sofrimento de um inocente. Estão se regozijando com a injustiça. Então, quando você olha isso, aí eu te pergunto, se está em pé ali, um do lado do outro, Cristo e o diabo, diante dessa situação, quem vai ficar feliz de você ver o cara alegre com o sofrimento de um inocente? O cara feliz porque está acontecendo uma injustiça contra quem ele não gosta. Quem vai estar feliz? Cristo ou o demônio? Eu adoro fazer esse tipo de comparação. Isso vem de um aviso que o meu pai me dava. Meu pai falava assim: ó, você tá adolescente, tá indo pra rua com teus amigos aí tomar cerveja, passear, ir atrás das meninas. Vai ter situação que você vai ter dúvida se você tá fazendo a coisa errada ou não. É simples, faz de conta que eu tô ali do outro lado da rua te olhando. Se você tiver um sentimento que não tem problema nenhum eu estar olhando, então você está fazendo a coisa certa. Agora, se você imaginar que eu tô do outro lado da rua e não seria uma boa eu estar vendo aquilo, é porque tu tá fazendo merda. Então, já se baliza por isso. Aí depois eu transportei isso para essa situação. Às vezes tem essas ocasiões, assim como o Alan tá descrevendo. Aí eu falo, eu boto do outro lado da rua ali, diabo e Jesus, os dois olhando. Quem vai estar feliz? O diabo. E Jesus vai estar triste. Então, é o mínimo que essas pessoas poderiam fazer para saber se aquele sentimento dela está correto. Eu já comentei aqui, teve gente que reclamou, gente que disse que estava errado, tal, que eu já falei aqui, ó, eu não gosto de ver, por exemplo, quando surgem esses vídeos da população linchando um ladrão na rua. Eu já falei aqui, falei, cara, se eu boto do outro lado da rua ali, Cristo e o diabo tá morrendo de rir. Porque ele não só vai levar a alma daquele cara que vai morrer em alguns instantes, mas está condenando a alma de todo mundo que está batendo nele ali. Se a guerra é espiritual, você tem que olhar com esse ponto de vista. Então, gente, percebam, nós estamos com a sociedade doente, e para essa camada da sociedade que tem esse tipo de sentimento que o Alan está falando, a verdade não importa. O argumento técnico não importa. Você mostrar a lei que não está sendo cumprida, não importa. Nada disso importa. O que eles querem ver é alguém que eles não gostam se dando muito mal. Que é algo que acontecia pré-direito. Né? Algo que acontecia no tempo da barbárie. Quando você vem com a civilização, você vem com o direito. Daqui a pouco eu vou até desenhar um negócio para vocês aqui. Por que o brasileiro está de saco cheio? A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também. Então percebam, gente, antes de mais nada, existe uma parcela da nossa sociedade que está doente. Não adianta argumentar, não adianta você mandar o vídeo. Nada disso adianta, porque o cara tem um desvio espiritual. Ele vai torcer até o fim para punir o inocente. Porque aquele representa alguma coisa, alguém, algo que tá na frente, tá embarreirando, tá contra alguma coisa que beneficia ele, materialmente ou politicamente. Então o cara tá trocando a condenação de um inocente por alguma vantagem política ou alguma vantagem material. E não vê que, na verdade, o preço que ele paga por isso é a alma dele. É a alma dele. Agora, isso também deixa a gente doente. Quando a gente assiste essa situação, você reconhece que isso está no meio de nós aqui, isso também tem uma tendência a nos jogar para baixo.
Porque você fica chateado, você fica descrente, você fica triste com o seu povo, com o seu vizinho, com o seu primo, com o seu conhecido, com aquela pessoa que falou na televisão, o advogado arrombado que foi lá falar alguma coisa, tal, e falou um monte de merda lá. Você fica triste vendo um ser que somos nós, foi constituído para ser a verdade, para seguir a luz, a vida, para você seguir em frente em direção à sabedoria, esse dom que Deus nos deu, e você sente essa tristeza chegando, porque é meio como uma decepção. O ser humano tem tantas potencialidades, ele é tão abençoado, né? Ele é o único que está aqui, né, sendo representado, foi representado por Deus na Terra, na sua forma, na sua aparência, na sua semelhança. Deus não veio em forma de tatu-bola, cara, veio em forma de um ser humano, né? Ele esteve dentro, como nós, para que nós buscássemos sermos parecidos com ele. E quando você fica decepcionado, é um pouco disso. Lá no nosso instinto, lá na nossa alma, a gente naturalmente vai ficar triste quando você vê algo que tem o seu propósito sendo jogado fora. Já viu esses vídeos que você olha uma Ferrari, que o cara enfia a Ferrari num poste, destrói o carro. Você olha e fala, meu Deus do céu, que absurdo, que desperdício, né, cara? Olha lá, pô, o carro, aquela lindo carro, bonito, aquela obra de arte da mecânica ali, o cara enfiou ela no poste, né, de bobeira. Aí o que é aquilo? É a potência, não o do motor, aquela potência que o veículo tem de beleza, de performance, de várias coisas. Ele é uma evolução de pelo menos uns 200 anos de mecânica, tá? Aquele negócio lindo. E o cara enfia no poste. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano carrega todas as potências de fazer coisas maravilosas. Você vê, o mesmo ser humano, a mesma matéria, a mesma forma, sai o Freio Gilson e sai o Xandaré. O que difere um cara do outro se não for o espírito, se não for a alma do cara? Beleza? Vou voltar a esse assunto já já. Vamos seguir em frente aqui, tá?